Bem, prazer estar aqui com vocês. A presença de vocês, eu acho que vai fazer toda a diferença hoje. O nosso enfoque, nós vamos passar um pouquinho pela parte, o que nós vamos cobrir, qual vai ser o roteiro da palestra, mas eu queria fazer uma saudação não só a todos que estiveram aqui presentes, mas também ao pessoal da rádio, que vai estar nos acompanhando, e também ao pessoal da TV, do CRA. Nós estamos ao vivo aqui com o pessoal da TV, e certamente vão poder acompanhar um pouquinho do conteúdo e da qualidade da pergunta de todos vocês ao final. Queria fazer um agradecimento também ao presidente, ao administrador Wagner Siqueira, do CRA, que aqui no Rio de Janeiro, além de ter o desafio de tocar o conselho, ainda assume a responsabilidade de fazer o maior evento do mundo de administração em 2015, e que certamente aqueles que são administradores precisam olhar com bastante carinho a presença nesse evento, e aqueles que não são administradores também podem ter interesse em cima de todo o conteúdo nacional ou internacional apresentados nesse evento. Nós vamos hoje procurar cobrir aqui com vocês, dividindo o evento em dois momentos. Vamos correr um pouquinho a parte de conteúdo, falar um pouquinho do que foi apresentado no livro, e ao final vamos dedicar bastante à questão das dúvidas, das experiências ou das perguntas que cada um de vocês possam vir a ter no final, relacionadas à apresentação ou relacionadas às atividades de cada um de vocês. O tema é o empreendedorismo inteligente, mas a gente fala de empreendedorismo, a gente está sempre escutando falar dessa palavra, mas como esse empreendedorismo pode ser a chave para o seu sucesso? Ou para a empresa que você está, ou para a atividade que você executa. Então, um dos principais objetivos hoje aqui é a gente tentar levar essa reflexão, trazer um pouquinho como é que estão sendo os ciclos de tomada de decisão de vocês, como é que a evolução pessoal de cada um, como é que os problemas estão sendo superados, como é que os acertos estão sendo conduzidos e potencializados. Então, esse é o objetivo genérico de hoje. Nós vamos seguir. O roteiro hoje passa por um descritivo de cenário, que eu prometo que será o nosso slide mais poluído, e depois nós vamos tratar das características das organizações e dos empreendedores como um todo, depois do ambiente de trabalho e das competências atuais e futuras. Vamos falar de mandamentos e habilidades que são exigidos de cada um de nós. Depois vamos ter uns vídeos, exemplos e alguns desafios que estão se colocando para nós, se colocam no futuro. Vamos falar do livro, o que está acontecendo, o que a gente propôs e partir para esse debate. E depois vamos fazer um encerramento aqui com as perguntas e respostas, que tem sido, eu acho que o mais rico depois de tudo que a gente passa aqui. Prometi que esse vai ser o slide mais poluído, não quero que vocês se preocupem com os slides. Em verde está o que a gente entende como sendo positivo, do cenário do empreendedorismo no Brasil. Em vermelho, aquilo que a gente entende que são desafios ou que não é bom para o nosso país. Rapidinho, 30% das pessoas aqui conhecem pessoas que abriram seus próprios negócios. Mais ou menos isso. Essa é uma média nacional. Elas percebem isso como uma opção profissional e, mais do que isso, atrelam isso a prestígio. Nós vamos discutir esses pontos mais adiante. 43% hoje mais 43% optam hoje por ter um negócio como uma alternativa profissional. E menos 25%, frente à última pesquisa, pretendem seguir uma carreira. Também para reflexão. Taxa de empreendedorismo subiu 30% no Brasil, coloca o Brasil entre um top 10 de empreendedorismo, de taxa de empreendedorismo. Essa medição é feita pelo GEM, que é o Global Entrepreneurship Monitor, e chancelado pelo Observatório do Sebrae. Aqui uma notícia interessante, que a maioria que está aqui nessa sala, as maiores taxas de empreendedorismo estão de 25 aos 44 anos, mas elas crescem demais dos 18 aos 24 anos. Ou seja, a partir dos 18 anos, as pessoas estão pensando em abrirem seus próprios negócios.
Essa é a leitura da pesquisa. Eu vou passar mais adiante o meu entendimento de empreendedorismo e que isso transcende um pouquinho essa questão de ser empresário ou não. A gente vai discutir isso. Mas aqui, para a pesquisa, ela mede a taxa de empreendedorismo muito atrelada a essa questão da abertura do negócio e da condução de um negócio. Aqui, interessante, por oportunidade, quase 70% hoje das pessoas que abrem seus negócios informam que estão abrindo seus negócios por oportunidade. Eu questiono muito esse número no Brasil. E para mim, falando assim claramente, eu não sei se essa preocupação que a pesquisa coloca muito, empreender por oportunidade ou por necessidade, se isso no Brasil é tão claro. Eu acho que é mais importante você empreender com preparo, seja por oportunidade, seja por necessidade. O que tem que estar sendo mostrado, e que a pesquisa não mostra, é se as pessoas estão preparadas para empreender ou não. Isso eu acho que é mais importante se é por oportunidade ou por necessidade. Claro que se for por oportunidade, você está fazendo aquilo porque você realmente quer. Esse é o sentido da pesquisa. E se for por necessidade, você está fazendo porque aquilo é mandatório para você. Você está fazendo por obrigação, praticamente. Então, é esse o sentido que vocês têm que estar entendendo um pouquinho. Que está havendo uma conscientização maior de que os negócios estão sendo abertos por opção do que de uma maneira mandatória. Esse é o significado positivo, por isso eu coloquei de verde. Em vermelho, 99% das empresas ou dos negócios estão sendo abertos em cima de conhecimentos não novos. Isso é uma preocupação estratégica para o país. Orientação internacional, tendendo a 0. Até 5 empregos, a maioria esmagadora. E aqui a gente ainda teve aquela questão da quantidade de pessoas jurídicas que estão sendo abertas para prestação de serviços, em cima de uma atividade só. Por questões de mercado mesmo. Porque ninguém aguenta mais a carga tributária, ninguém aguenta, as empresas não aguentam, o sistema não aguenta como um todo. E não busca apoio formal, mais de 80%. Então, esse é o cenário empreendedor brasileiro. Nós temos pontos em vermelho extremamente estratégicos e nós temos pontos em verde que são positivos, mas não são tão estratégicos quanto os desafios e os problemas que a gente tem enfrentado. Eu prometi que ia ser o slide mais complexo. Vou cumprir. Cenário. Vamos trazer de 5 anos para cá. Página do Globo, 19 de setembro de 2010. Preste atenção só aqui. Um emaranhado de regras. Pulamos para 2013, revista Época, O Labirinto da Economia Brasileira. E agora, Levi? Estou falando do ministro. Desde 2010, o cenário não mudou nada. Piorou. Isso está escrito. Quem lê jornal, quem escuta uma rádio, quem conversa com um colega. Esse é o cenário que a gente está vivendo. Tragédia anunciada. Eu poderia colocar 2008, 2007, 2008. Até 2007 você abriu o jornal, era como ficar milionário com a bolsa. Era não sei o quê. Ou seja, aquela onda, todo mundo abria e achava que ia ganhar dinheiro de maneira fácil. E quem falou o contrário foi taxado como louco, foi taxado como um cara retrógrado. E o Brasil não fazia o seu dever de casa. Não fazia seu dever de casa no custeio. Não estamos falando aqui, não sou filiado a partido nenhum, gente. Se era PSDB, se é PT, a gente não está discutindo isso. O que interessa é o Brasil positivo. Então eu quero que o PT acerte. Porque isso vai ajudar a minha atividade empresarial. E aí eu vou conseguir gerar mais empregos, eu vou conseguir ter mais lucro, eu vou conseguir reinvestir mais. Então o Brasil dar certo é ótimo para mim. O Brasil dar errado é péssimo para mim. Então aqui fica essa reflexão. Quem vai pagar essa conta? O governo já informou
fez uma economia, se eu não me engano, de 46 bilhões. Desses 46 bilhões, 0 é aperto de cinto deles. É tudo aperto de cinto de quem paga imposto, seja como pessoa jurídica, seja como pessoa física. Essa é a mensagem que o ministro Levi, que é uma pessoa que eu adoro, bem intencionado, para mim, pode até vir a ser o presidente do país, repetindo mais ou menos ali o FHC, mas já tomou uns 2 cortezinhos ali, da questão da CLT e mais um outro. Então a gente vai ter um cenário, gente, que não mudou muito nos próximos 5 anos, e com essas medidas que foram feitas agora, vão mudar muito pouco. Talvez estanquem a sangria. Mas fazer uma mudança estratégica... Ah, você está sendo pessimista. Não, estamos sendo realistas. Estamos colocando o cenário que cada um de nós vamos enfrentar. Aí vem 2 frasezinhas. Eu estou muito cuidado com frase feita, porque tem sempre uma outra frase que normalmente desmente, etc. Mas eu selecionei essas 2 aqui. Ou você se posiciona, ou o mundo posiciona você. Já não tem mais espaço para você ficar em cima do muro. Quem falou isso foi o Nizam Guanais, que eu acho visionário. Não concordo com tudo que ele fala, mas concordo com muita coisa que ele fala. E olha que eu gostaria que ele falasse mais. E aqui, um cara que começou com um caminhão, que é da minha terra natal, que é o seu Alair Martins, do Grupo Martins, lá de Uberlândia. E ele falou sobre empreendedorismo. Ele estava falando um monte de coisas, e eu tirei essa frase dele. Estimular como vale a pena ser do bem, ser útil, isso é motivador. Por que eu tirei essa frase aqui? Qual é o prazo que vocês estão vendo nessa frase aqui? O prazo é a vida dele. O que ele está dizendo com essa frase é, se eu fizer o bem, se eu for útil na minha empresa, né, se eu for útil como empregador ou como empregado, eu vou ser um cara que provavelmente eu vá me dar bem naquilo que eu faço. Então, retirei essas 2 frases, né, para a gente refletir também um pouquinho. Antes de passar esse vídeo, eu queria posicionar sobre a questão do que é empreendedorismo para mim. Muita gente confunde empresário com empreendedor. Eu não sei aqui a vida e as escolhas de cada um de vocês. Mas para mim, o empreendedorismo tem que ser o elo de ligação da sociedade como um todo. Então, se eu sou um empresário, eu tenho que ser um empresário empreendedor. Se eu decidir ser um político, eu tenho que ser um político empreendedor. Se eu decidir ser um executivo ou um funcionário na empresa, eu tenho que ser um executivo ou um funcionário empreendedor. E é esse empreendedorismo, são as minhas atitudes empreendedoras, que vão fazer com que eu seja feliz da maneira como eu escolhi. Se eu quiser ser um servidor público, que eu seja um servidor público empreendedor. Então, esse é um ponto-chave. Antes da gente colocar aqui uma pessoa para falar, que eu queria que vocês ficassem tranquilos com as decisões de vocês. Eu optei por uma vida de risco, por uma vida empreendedora. Mas meu filho está aqui, vai começar aí a economia. E se ele optar por seguir carreira no BNDES? Uma carreira pública. Eu vou bater a cabeça na parede, mas está tudo certo. Né? Mas a vida é dele. Né, gente? E ele vai ser feliz, e de repente ele vai tentar transformar a Petrobras, a gente não pode deixar passar o PSDB-Brás, né? como a Anatel, PSDB, TEL, né? Como era na época, para não agredir aqui nem petistas, nem PSDBistas. Então, assim, que ele transforme a Petrobras, que ele transforme o setor dele na Petrobras. Que ele transforme a distribuição de combustíveis no Brasil. Que ele faça o melhor naquilo que ele escolheu. Vai estar tudo certo. Mas se ele abandonar o lado empreendedor, eu acho que ele vai estar sendo subutilizado. Eu queria passar um vídeo aqui do Dr. Luiz Garcia, meu conterrâneo também,
Hoje ele fatura 5 bilhões de reais ano. E ele fala um pouquinho de risco. Né? E vocês vão ouvir o que ele falou, qual o entendimento dele de risco e como ele percebe que os funcionários dele tratam isso hoje. Detalhe, há 8 anos, se eu não me engano, ele é um dos top 10 melhores lugares para se trabalhar no país. É muito bom quando a gente está arriscando o dinheiro dos outros, né? Arriscando o nosso. Mas vocês acreditam, né, que nós temos tanto conservadores, pessoas tão conservadoras, né, que elas não arriscam nem o negócio do patrão, nem o dinheiro do patrão não arriscam. De vez em quando eu tenho que falar assim, ó, o dinheiro é meu, você está falando que vai perder, eu quero perder, então perde esse negócio aí, né? Vamos perder esse dinheiro aí, né? Agora eu não faço, não vou fazer, por que você não faz? Ah, porque vai dar prejuízo. Bom, eu quero esse prejuízo, então põe esse prejuízo para mim. Então o cara tem medo, né? Fala assim, não, eu já ganhei 10, então vou guardar esses 10 aqui, né? Não vou arriscar esses 10, não. É uma loucura total desse negócio. Eu não entendo, sabe? Realmente não entendo. O final da frase dele é o que mais me choca. O cara não quer arriscar o meu dinheiro. E aí eu perguntei para ele, que essa palestra foi na associação comercial, tive o prazer de levá-lo lá. Eu perguntei assim, mas doutor Luiz, por que o senhor falou esse negócio do risco? Por que você está dizendo que as pessoas não querem... Não, Eduardo, não está entendendo. O projeto estava aprovado há 6 meses, eu estou achando que o projeto lá da fábrica do Maranhão já está em andamento. Cheguei na reunião do conselho, a fábrica não saiu do papel. Nós gastamos 2 anos para aprovar tudo e estão há 6 meses segurando o projeto com todas as aprovações feitas. Nem com tudo aprovado, nem com o dinheiro todo que nós gastamos em 2 anos, os caras cumpriram a execução. E deram a desculpa que tem que pensar melhor, não tem que pensar, estava tudo aprovado. Claro, ele colocou isso como um desabafo, gente. Mas a seriedade do que ele falou foi assim, nós ficamos 2 anos para aprovar a implantação da fábrica. A hora que a gente aprova, 6 meses depois de uma reunião, eu descubro que não foi colocado em prática e ninguém consegue me dizer por quê. E o dinheiro é meu, eu mandei gastar. Foi um pouquinho do que ele falou. Para reflexão, gente. 5 bi esse cara fatura. O dinheiro é dele. Quem são esses empreendedores aí? Podem falar, quem sabe? Bernardinho, quem mais? Dominguinhos, quem mais? Sabe quem é esse aqui não? Esse era o Cuca. Cuca, técnico de futebol. Cuca. Jogo rápido. O Cuca era visto, antes da conquista da Libertadores, como um técnico azarado, perdedor. Eu não quero aqui que vocês adivinhem quem são essas pessoas que eu vou passar aqui. Só quero mostrar para vocês que o empreendedorismo muitas vezes são fotografias. Se você não colocar num filme, você acaba rotulando. Você acaba tomando decisões equivocadas. Você acaba não contratando um cara que deu o maior título da história do Atlético Mineiro. Mas 1 ano antes, ele era um técnico azarado. Era um empreendedor ruim. Bernardinho é difícil falar dele, que ele é uma unanimidade, né? Por onde a gente escuta. Mas nós temos aqui, na plateia, a honra do medalhista olímpico, Fernandão, jogou com ele. Né? Então, né, Fernando? Esse cara aqui, ele conseguiu, com a experiência esportiva dele, transformar os métodos de gestão e de condução de times, de equipes. Dominguinhos, quem quiser, estuda um pouquinho a história musical dele, da onde ele veio, aonde ele chegou, tocando o estilo que tocou. Quem são? Vamos lá. Opa! Luísa Trajano. Romero Rodrigues, do Buscapé. Peguei também perfis diferentes. Se eu pergunto sobre o Ike há 2 anos atrás, Deus. Isso não é Ike Batista, é Deus, porra. Não, Eduardo, tá errado, é Deus, porra. A foto de Deus, a foto estava errada, porra. Né? Silvio Santos, uma lenda. Luísa, vale a pena entender como é que começou a história
do Magazine, interior de São Paulo. Depois vocês dão uma estudadinha, que é uma empresa familiar. Muito interessante essa história. E como ela catapultou esse grupo. Muitas vezes o grupo existe, vocês podem aqui estar envolvidos com algumas empresas familiares. Como catapultar esse negócio? Também o Brasil, o mundo inteiro, tem uma quantidade de empresas familiares enorme. Tá? E o Romero Rodrigues é um exemplo de lugar certo, hora certa, internet, buscou ali, né? Buscapé, o nome não era Buscapé. Depois você acessem no YouTube, tem várias palestras dele. Aí ele trocou o nome, porque o nome era importante, encaixou, deu certo, fez uma venda, ficou milionário, hoje é investidor. E eu acho que com o potencial dele, ele vai conseguir multiplicar em algumas vezes a bela tacada que ele deu. Quem são? Isso. Tem outros líderes religiosos, mas eu acho que esses são os mais conhecidos. Né? Pô, gente, esse cara mudou a Igreja Católica? Mudou a percepção da Igreja Católica? Esse é um papa empreendedor. O outro não era. Estão entendendo a sutileza do cara que eu considero empreendedor para o cara que eu não considero? Esses dois aqui não estou nem falar, empreendedores natos, né? Quem quiser, eu acho que o Edir fala muito melhor que o Silas, mas é difícil pegar uma fala profunda dele. Mas acessem no YouTube, pega a entrevista do Silas lá no Danilo Gentili, que é mais recente. Né? E analisa. Analisem, sendo vocês da religião ou não. Tá? Quem são esses dois aqui? Não é possível. Ninguém sabe. Pô, o seu Manel e o Arlindo, donos de 2 estabelecimentos na Praça Seca em Jacarepaguá, pô. Esses são os maiores empreendedores que eu poderia mostrar para vocês. Esse é dono de 2 lanchonetes, uma padaria. Esse é dono de 8 restaurantes. 3 dão prejuízo, 5 dão lucro. E eu perguntei para ele por que ele mantém os 3 que dão prejuízo. Porque vão dar prejuízo durante 2 anos. Ele está há 34 anos no segmento, deve saber o que fala. Está disposto a perder X mil reais por mês para conduzir essa oportunidade. Mas um cara plenamente consciente do que está fazendo. Não sei se esses negócios deram lucro ou não, mas eu queria mostrar para vocês que esses são os empreendedores que mais se aproximam de nós. Esse cara aqui deve faturar, eu vou dar um bico aqui, de 5 a 7 milhões ano, que já para mim é um belo empresário. Esse aqui deve faturar 1,5. Essa é a realidade de 98% dos empreendedores do Brasil. Esses são os verdadeiros empreendedores. Muitas vezes nós vamos ter negócios menores até do que esses dois. Mas na hora de abrir um negócio, vai lá, vai não como cliente, acompanha aqueles processos todos. Vê como é difícil botar um restaurante para funcionar. Bota a barriga do outro lado do balcão e não acha que você está levando sua namorada para aquele restaurante. Isso é um fator crítico na sua tomada de decisão. Esse é o empreendedorismo que está ao nosso alcance. Um Ike Batista serve como referência? Serve. Os acertos e os erros dele. Mas está muito distante da realidade de cada um de nós. Sei que alguns aqui faturam mais que ele. Né? Mas... Vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouquinho das organizações no presente e no futuro. A orientação, hoje, ela é de mercado, não é mais de produto. E o foco, ele não é mais no cliente, ele é do cliente. Se você acha que seu cliente está errado, aí você tem um problema para resolver.
mas que a visão dele é que importa para o seu negócio, e não mais a visão ou a percepção que você tem dele. Ah, Eduardo, isso é muito sutil. Não, não é muito sutil, não. Você não percebe essa sutileza, aí você é engolido pelo teu concorrente do lado. As empresas, as organizações, têm que estar organizadas em redes e tem que ter pensamento global. Está difícil ser global no Brasil? Tá. Tem poucos exemplos? Tem. Está melhorando? Tá. Mas se você não consegue gerir o teu negócio para você exportar para outro estado, quanto mais exportar para um outro país. Estou falando da grande maioria dos negócios. Vou abrir uma empresa de serviços no Uruguai. Vá lá no Uruguai e vê quantas empresas brasileiras estão lá. Ou vamos pegar o Chile, que é um país mais desenvolvido, uma referência. Vê quantas empresas brasileiras, tirando bancos, você tem lá no Chile. Por que isso não acontece? Agora, no mínimo, cada um de nós tem que ter um pensamento global, tem que entender quais são as tendências, o que está acontecendo, como é que eu tiro proveito disso. Tem que ser mais rápido e mais flexível. Não tem jeito. Outra coisa, o desenvolvimento de lideranças tem que ser na própria empresa. Então você tem que estar numa empresa, eu sou funcionário. Busque uma empresa que te entenda ou que aposte no seu desenvolvimento, ou no mínimo te reconheça ao longo do tempo. E mais, você vai ser, se você for bom, você vai ser roubado. O empresário hoje, se vocês optarem para abrir uma pequena empresa e tiver alguém bom, a chance de você perder esse cara nos próximos 2, 3 anos é enorme. Esse é o lado ruim do pequeno empresário. Quando eu estou falando pequeno, gente, não é pequeno de tamanho. O pequeno empresário, para mim, é um herói. Porque ele tem que fazer tudo. Ele é pequeno de porte, mas ele é enorme de tamanho, de conhecimento. Ele tem que ser tem que ser contador, tem que ser administrador, tem que ser economista, tem que ser engenheiro, fazer compra, pagar imposto, fazer um monte de coisa. Esse é o lado ruim do cara ser pequeno no país. E aqui eu vou fazer uma enquete rápida. O que vocês acham? Que o empresário hoje, uma empresa, tem que investir em projetos ou em pessoas? A pergunta é linda, a resposta. As duas coisas. Pessoas sem projetos, sem bons projetos não andam. Projetos sem pessoas também não andam. Cuidado. Papo bonito, na realidade, muitas vezes não adere. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão de projetos e pessoas, vou falar de uma maneira diferente. Empreender no futuro. Quem acha que está ruim, vai piorar. Por quê? Eu vou ter mais escolaridade, tenho mais expectativa de vida, mais renda eu não sei. Até o ano passado eu diria mais renda. Agora com a nossa situação, botei umas interrogaçõezinhas. O que nós vamos ter? Mais competição. Ponto. Quem quiser empreender, vai empreender num ambiente mais competitivo. Internet e informação. Quem acha que a intensidade está enorme, que tem muito conteúdo, que tem muita dispersão e lixo? Todo mundo? Vai piorar. Por quê? Hoje é mais fácil você acessar no celular, está todo mundo conectado. Você escuta hoje, você está no teu celular, está escutando uma TV ou uma rádio, ainda está prestando atenção numa conversa. Você tem 2 ouvidos, está ficando difícil já. 2 olhos também. Então vai piorar. Queria chamar a atenção, então, para isso. O ambiente será mais competitivo e a dificuldade de empreender ou de selecionar as notícias ou de tomar uma decisão pelo excesso de informação também. Aí entra uma oportunidade. Eu estou dizendo que vai piorar, mas, então, se eu tiver uma forma de selecionar as minhas fontes, se eu tiver uma forma de trabalhar uma rede de relacionamento melhor, se eu acreditar nas pessoas de uma maneira melhor do que o meu concorrente,
Está aí a oportunidade. Se eu não perder tempo com quem não vale a pena. Se eu não perder muito tempo numa empresa que não vale a pena. Se eu não perder muito tempo com a empresa que eu estou conduzindo e que eu não estou fazendo direito. Então, esses são os exemplos que eu acho que vale a pena a gente trazer para essa reflexão. Futuro desejado no ambiente de trabalho, porque a nossa CLT bloqueia um monte de coisa. Então nós vamos ter um ambiente de trabalho mais democrático e mais participativo, inovação e felicidade como estado de espírito. Quem não estiver bem aonde estiver, seja empregador, seja político, seja o que, vai tomar pancada. Os vínculos vão ser flexíveis, terão que ser flexíveis. Já é assim nos grandes países competitivos. Eu vou citar Estados Unidos. Hoje, as pessoas ganham mais dinheiro com vínculos flexíveis. Lá. Por quê? Porque trabalham de maneira mais eficaz e com isso tem mais oportunidades. Todo mundo faz o que realmente é preciso e as oportunidades se multiplicam. Eu não estou falando dos Estados Unidos antes da crise, não. Eu estou falando dos Estados Unidos de 2011, de 2012. Pergunta se ficou ruim para um cara bom nos Estados Unidos, que tinha vínculo flexível. Pergunta para o cara. Eu conheço alguns. Claro, gente, teve gente que foi para lá no risco, foi na aventura. Teve gente que teve que apertar um cinto lá do mercado financeiro. Isso a maioria acompanhou. Just in time, por projetos e à distância. Isso aqui é outra coisa. O tempo que se perde numa grande cidade por deslocamento é inadmissível hoje. É surreal. E nós não vamos ter um transporte eficaz no país que diminua esse tempo de deslocamento. Hoje qualquer pessoa perde no mínimo 1 hora. Quem está na Tijuca e tem que pegar o metrô para ir para o centro e voltar, é 1 horinha jogada no lixo. Posso pegar a linha 2 também como exemplo. Se conseguir entrar no metrô na hora do pico. Jornadas irregulares e part-time. Como é que nós vamos equacionar? E isso aqui, que é o futuro desejado, é uma tendência, é uma realidade já em países desenvolvidos, eu não sei responder. E nem vejo um cenário político para isso. Mas fica apontado, tá? Que está na contramão das leis trabalhistas, mas fica apontado que quem estiver enxergando isso podem ter algumas oportunidades que ninguém está enxergando. Algumas empresas vão regulamentar o trabalho à distância, já regulamentaram. Prestem atenção nesses nichos, no que ninguém está enxergando. Porque para mim esse trabalho aqui não tem volta. Tanto para o empresário, quanto para o funcionário. E podem surgir boas oportunidades aí. Não vou ler os 10 mandamentos de uma empresa sólida, mas ufa, meu amigo. Se é empresário, você tem que fazer esses 10 aqui, mais uma lista de uns 50. Se você quiser ter um mínimo de sucesso, tem que monitorar a concorrência, melhoria de atendimento e fidelização, estoque o mínimo possível, manter relacionamento e visão de longo prazo. E olha que no Brasil, se você tiver com uma concessãozinha embaixo do braço, te ajuda a não fazer algumas coisas isso aqui. Se tiver num setor com concorrência, tem que fazer isso aí mais uns 50. E habilidades importantes para a gente ter sucesso? É o UFA 2. Tem que ter esses 10 e mais uns 40, 50. Então, essas habilidades aqui, quem não tiver bom relacionamento com uma pessoa, quem atender mal, quem não se relacionar bem com o seu cliente ou com o seu fornecedor, quem for mal educado, estou dando um exemplo simples. Pô, mas quem não tiver visão de negócio, quem não tiver preferencialmente uma boa formação acadêmica. Claro que a gente conhece aqui pessoas que não têm formação acadêmica e que se deram bem, principalmente em revistas que adoram colocar isso como um fator. Mas a chance de você conhecer pessoas no futuro sem uma formação que se deram bem é menor.
A gente conhece pessoas assim de 60 anos, de 70 anos. Vê se você conhece um cara de 30. Que se deu bem sem formação. O número diminuiu. Claro, o cara meteu um negócio na internet, ficou milionário, vendeu, parou de estudar. Aí, meu amigo, a decisão dele foi depois de ficar rico. Quero ver o cara ter tomado essa decisão antes de ficar rico. Estou dando exemplos pontuais, tá, gente? Vamos lá. A base das competências está nos conhecimentos. Conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Seja formal, seja de relacionamento. As suas habilidades que foram desenvolvidas é que vão transformar esses conhecimentos em ações, em decisões positivas. Mas se você não tiver uma atitude empreendedora, você não vai ser percebido, ou vai ter mais dificuldade de ser percebido como um cara diferente. Mais uma vez, como empresário, como executivo, como político, como qualquer coisa. Pode ter certeza, os poucos políticos que a gente respeita hoje têm conhecimento, têm habilidades e têm atitude. Cada um aqui deve conhecer, pelo menos uns 2 ou 3. Seja como deputado estadual, seja como vereador. Estou pegando uma classe que a gente tem a pior visão possível. Mas a gente conta quem entrou agora ou quem já estava ali de carreira. Nós vamos ter 2 exemplos, eu citei 3 aqui, que primeiro foi esse fenômeno do Brasil padrão FIFA. Ou seja, o que a Copa do Mundo trouxe de bom? Trouxe à tona o questionamento nosso do que a gente deveria ser. Agora, nós vamos acompanhar um problema por causa desses elefantes brancos que foram construídos, extraordinários. O Brasil, vou fazer uma pergunta aqui, e aí eu pegar o padrão, mas não vou falar de futebol, porque isso sempre dá confusão. Vou falar de aeroportos. O Brasil quer um aeroporto bom, com ar-condicionado, até por causa da nossa temperatura, uma série de coisas. Mas nós podemos ter os mesmos aeroportos dos Estados Unidos? Não podemos, gente. Nós até gostaríamos. Mas nós não podemos pegar e gastar o mesmo, ou transformar o aeroporto do Galeão no aeroporto de Miami. Porque nós não somos ricos como aquele país. É a mesma coisa eu chegar na minha casa e querer transformar a minha casa num palácio. Se eu não tenho dinheiro para aquilo, eu vou me endividar. Então, essa questão do Brasil padrão FIFA, eu estou falando de maneira macro, porque a gente passou a exigir, ou aceitar, melhor dizendo, padrões internacionais, mas nós não estamos comparando com a Índia, com a China, com a Rússia, nós estamos comparando com a Finlândia, com a Suécia, com os Estados Unidos. E essa conta um dia chega. Chega sem perdão. E o governo não vai cortar na própria carne. Então, se a gente não entender que a gente é dono de 1 sobre 200 milhões de alvos desse país, como é que a gente vai ter a nossa posição? Eu posso ter uma visão diferente da do Luiz aqui na frente. Mas a gente tem que questionar isso antes das decisões serem tomadas. Agora os estados estão aí e a gente vai tomar mais uma série de decisões equivocadas, porque os estados estão aí e não tem mais o que fazer. Aí começa uma outra decisão errada, uma outra. Nós vamos dar 2 exemplos aqui. O primeiro deles vai ser de um empreendedor individual, que é um cara chamado Kenish Ebina. Está no YouTube. Ele fala de sonho e realização, criatividade, que é a dança misturada com artes marciais. Um cara só, artista de rua, que vai fazer o que fez. Depois nós vamos para o vídeo da Coca-Cola, que vocês vão ver um exemplo de inovação, que estava na cara da Coca-Cola, uma empresa centenária, e vocês vão se perguntar, por que isso não existe ainda no mercado? Então são 2 exemplos super interessantes de ações empreendedoras que eu queria trazer, como indivíduo e o outro como uma das maiores empresas do mundo. Ou seja, o micro
e o macro. Vamos começar com o Kenichi. My full-length one-man show in Vegas. That's why I'm here. I'm ready to see something I've never seen before. Yes. You gonna give it to her? Yeah. Go get her, man. Have fun out there. Hi there. Look at you. Hello. What's your name? My name is Kenichi Ebina. What is your act? My act is dance-ish performance. Dance-ish. Ish. Yes. Okay. How did you get into dance-ish kind of performing? I knew only the one step called the Running Man. Like. And when I did it, people got loud. And I was like, yeah. And so I was like, oh, I feel good. All right. Good luck. Have fun. Thank you. Thank you. Oh my God! Yeah, I'm good. Da Coca-Cola. Pode parar. Depois eu comento os dois, mano. Primeiro vídeo, todo mundo aqui viu o Matrix, o filme. O cara pegou, em cima daquela plataforma do Matrix, desenvolveu um número e foi aplaudido de pé. Hoje é um dos caras que mais fatura em Vegas, ganhou o America's Got Talent. Simplesmente ganhou um dos maiores concursos do mundo de apresentações variadas. Ele transformou. Se vocês depois entrarem no YouTube, vocês vão ver o que o cara, um jurado fala para ele. Que ele passou o filme em 1 minuto e 30 segundos.
A experiência que ele teve vendo aquilo foi a mesma sensação que ele teve vendo o filme todo. Olha que interessante o que o cara conseguiu resumir e traduzir. O segundo da Coca-Cola é um pouco mais complexo. O que a Coca-Cola fez e estudou? A Coca-Cola passou os conselhos de compartilhamento, felicidade, internet, dentro da mensagem. Transformou o produto e comunicou de maneira perfeita. Aí eu vou perguntar para vocês, por que eu, se fosse um fabricante de uma tubaína é um genérico, antigamente era um guaraná genérico, hoje já tem até nome, outro dia eu vi no supermercado, por que eu não inventei a Sharing Can? Por que eu não patenteei isso? Estava na minha cara. Quem de nós não poderia ter tido a ideia do Sharing Can? Entenderam a beleza do negócio? Qualquer um de nós poderíamos ter tido aquela ideia. Patenteado a ideia e vendido para a Coca-Cola. Estou extrapolando. Ou me transformaria e faria de um empreendimento brasileiro algo extraordinário. Olha a simplicidade da ideia e, ao mesmo tempo, olha a complexidade de tudo que a Coca-Cola está fazendo. Aí eu me faço outra pergunta. Por que esse produto ainda não está no mercado? Deve ser porque tem que trocar o maquinário mundialmente, deve ter que fazer o teste. Eu não sei, tem algum motivo para esse negócio não estar no mercado. Porque a ideia é espetacular. Eles preferiram lançar a latinha pequena. Né? Mas eles... Ou seja, alguma coisa eles fizeram. Então ficam esses dois exemplos para a gente refletir um pouquinho sobre inovação, sobre empreendedorismo, que é possível uma pessoa transformar o seu futuro, ou uma mega empresa continuar tendo ideias brilhantes e continuar liderando um mercado bastante complicado. Claro que eles estão fazendo diversificação. Depois, se eu pudesse falar um pouco mais, mas quem tiver interesse, depois a gente pode discutir. No final tem o meu Face, tem o Skype, tem vários contatos. A gente pode discutir um pouco mais a estratégia por trás. Porque eu conversei com quem fez isso aí. E é uma estratégia de 20 anos. Então tem um cara de uma empresa americana, um executivo renomado, foi um mega empresário, e hoje atua, tem uma unidade exclusiva com 25 pessoas só para fazer criações, passando esses conceitos e transformando isso em produtos. Só que o americano faz. E ele transforma isso num padrão mundial. Aviso aos empreendedores. O dinheiro não aceita desaforo, a empresa também não. Empreenda na sua profissão ou na sua empresa. Já falamos sobre isso, já passei essa mensagem. Ajude o seu chefe ou sua empresa. O desafio é seu, a responsabilidade é sua. Muitas vezes você ainda ouve assim, de quem é a responsabilidade pelo que você faz? Do meu chefe. Não, é sua. Isso faz toda a diferença. Para os ouvidos do teu chefe e para você. Raciocine sempre. Aonde quer que você seja. Por que eu estou fazendo isso? Tem uma maneira melhor de ser feita. Mesmo que você não tenha muito espaço, você vai ver que vale a pena. Desenvolva-se sem passar por cima de ninguém, com respeito. Agora a gente vai entrar um pouco nos conceitos que eu apresento no livro. Tá? Eu vou procurar ser bem sucinto aqui, porque escrever um livro é uma tarefa muito difícil. Publicar um livro no Brasil é mais difícil ainda. Sabe? Então, assim, quem tiver a oportunidade de ler, vai passar um pouquinho do que eu estou falando, do que eu estou apresentando aqui, mas tenta mergulhar um pouquinho no processo que me levou a apresentar isso aí. Tá? A primeira coisa que mexeu muito comigo, para escrever o livro todo, eu não abordo esse tema profundamente no livro, mas vocês vão ver que eu cutuco muito isso. Nós vivemos num país que a geração de lucro é o drive, é a orientação. Nós deveríamos viver num país em que a geração de demanda e do consumo fosse a orientação. Isso faz toda a diferença. E quando eu falo de lucro, eu não estou falando de lucro empresarial. Eu
Eu estou falando de superávit do teu salário, eu estou falando de qualquer coisa. Pensem no lucro como uma forma de ganho. Receita superior à despesa. E aí, a gente deixa passar um monte de coisas. A gente aceita pagar 5, 6, 7 reais num cafezinho. Para que a gente toma cafezinho se é um roubo? Dando um exemplo prático. Por que a gente não reclama? Simples, ele não reclama. Do cafezinho a 7 pratas. Eu não entendo o Nespresso. Não me pergunte que eu não entendo. Eu não entendo a telefonia celular pré-paga no Brasil. Não entendo. Eu compreendo, mas eu não entendo. Eu não entendo eu chegar na Bahia, no interior da Bahia, e ver o vendedor de coco com o celular pré-pago e recarregando 100 pratas. Não entendo. Porque ele está abrindo mão de guardar esse dinheiro, de empreender. Não sei, cara. Ele vai, senta num Wi-Fi de graça e fala quantas vezes ele quiser pela rede. Assim, então, tem coisas assim que eu compreendo, faz parte do jogo, mas o processo decisório é difícil para a gente tentar compreender. Bem, uma outra coisa importante que eu procurei estimular, eu pensei assim, falei, todo dia eu acordo e eu tenho que ser empreendedor, tenho que matar um leão, tem não sei o quê, tal, babá. Um monte de brasileiro vive desse jeito. Como é que eu posso passar essa mensagem? Então eu criei o chamado remedinho empreendedor. Todo remédio tem que ter um nome estranho. Né? Então a proposta para vocês é vocês tomarem um Preflex Corim todo dia. O que é o Preflex Corim? Na verdade, é a junção simples de 4 palavrinhas. Preparo, flexibilidade, coragem e inteligência. Todo dia você tem que acordar preparado. Você tem que dar uma olhadinha no mercado, você tem que entender o que você vai fazer. No caminho você tem que pensar, hoje o que é importante para mim é isso. Se eu conseguir fazer isso e isso, eu estou no caminho certo hoje. Tem que ser flexível, eu não posso me frustrar se isso não der certo. Isso é difícil para caramba. Mas se você treinar, a coisa muda. Tenho que ter coragem e tenho que ter inteligência. Então guardem um pouquinho esse remédio empreendedor. Eu falo um pouquinho disso no livro. Tomem um remédio desse todo dia, mas sem preparo, e isso está numa ordem, de propósito. O preparo é mais importante que ser flexível, que é mais importante ter coragem, que é mais importante que ser inteligente. Não, discordo. Então a inteligência, então você toma um pré-flexcor. Não tem problema nenhum. Estamos discutindo, não. Você acha que a inteligência é melhor? Eu raciocinei dessa forma. E respeito quem raciocinar de outra forma. Eu só discordo que quem é mais inteligente, de repente vai ter mais sucesso se ele não se preparou de maneira adequada. Vejo um monte de gente inteligente quebrando a cara. Bem, aqui está difícil, ficou pequeno, mas aqui é o fluxo da vitória. É o ponto-chave no livro. E o que a gente fala aqui? Primeiro, você tem 3 blocos. O bloco das análises, o bloco das experiências, o bloco da visão. A análise eu dividi em tempo, passado, momento, circunstâncias e previsão. Experiências associativas, empresariais, institucionais, pessoais, acúmulo de aprendizados, a vida como um todo. E a visão, a mais abrangente e integrada possível. Então, essas áreas aqui, elas estão diretamente interligadas. Então, para você ter um fluxo de uma vitória, eu entendo que você tem que se preocupar o tempo inteiro com essas 3 coisas. Claro que você vai olhar para o passado na medida certa. Porque o passado já aconteceu, tire as lições dele, dos erros e dos acertos desse passado. Mas não se martirize
nem pelos erros, nem se vanglorie demais pelos acertos. Previsão. Estou falando de futuro. Isso é difícil pra caramba. Trabalhe sempre com cenários na tua cabeça. E aí, entra num ponto aqui. Eu contrario no livro uma frase que está na cabeça de nós desde quando a gente nasceu. Ah, meu filho, você aprende muito mais na derrota do que na vitória. Porra, meu amigo, pergunta para mim, que sou vascaíno. Se nos últimos 10 anos está legal aprender com a derrota. Claro que não, gente. Se eu não aprender vencendo, como é que eu sei o caminho? Você acha que é mais fácil atravessar uma floresta se eu nunca cheguei do outro lado? Ou se eu já passei uma vez? Se eu já marquei o caminho? Se eu já achei que naquela árvore eu tenho que ter um macetinho? Para pular aquele riacho eu tenho que fazer de uma forma. Claro que aquele caminho, muitas vezes a natureza mudou, a árvore mudou, chegou uma onça, tem um monte de coisa, gente. Mas aprender com os erros é obrigação. Aprender com os acertos e retroalimentar, e reinventar, e inovar, essa é a chave do sucesso. Então, o livro contraria a teoria que aprende-se muito mais com os erros do que com os acertos. Eu explico isso através desse fluxo. E se você também não tem uma experiência, use o movimento associativista. Eu tenho 42 anos. Eu vivo o movimento associativo desde os 17. Eu tenho 25 anos de movimento associativo. Isso equivale a um cara, na média, de 65 anos, 60 anos. Mas um cara de 65 anos é um cara de 65. Eu vou ter mais 23 para chegar na experiência que esse cara teve. Então eu preciso estar com esse cara, eu preciso perguntar para ele. Ele passou por coisas na vida que eu não passei. Então o associativismo me dá esse contato. 23 anos que eu não vivi. Claro que eu posso ser um cara de 42 anos mais maduro do que quando o cara de 65 tinha 42. Não vamos tornar complexa a discussão. Mas é muito importante a gente respeitar a experiência, que é uma coisa que só vem com estrada mesmo, com o tempo. Tá? A visão também é uma questão que vem junto com a questão da previsão. Está ali nas análises, mas também está no meu exercício. Vou fazer, a gente estava conversando aqui, eu estava conversando com o Luiz aqui, um pouco antes. Pô, vamos brincar de fazer um desafio. Se a gente estivesse no zero aqui, eu falasse para vocês, pô, daqui a 5 anos eu venho aqui fazer uma palestra, vamos ver quem implantou uma ideia e está faturando 5 milhões de reais. Ano. Não estou dizendo que vocês vão fazer isso no que vocês já têm. Vamos criar uma ideia nova e vamos fazer 5 milhões. Então, gente, chegar é muito mais difícil do que se manter. É outra coisa que o livro rebate. Campeão só tem um. Chegar no topo, chegar num faturamento X, passar para um faturamento Y, sair de um salário X, ir para um salário Y. É mais difícil do que se manter com aquele salário, pô. Sai do salário, você de azul aí, sai do salário que você tem hoje, fala assim, eu vou ganhar o dobro daqui a 1 ano. E cumpre isso. Agora, se você tiver o dobro, para você se manter com o dobro não é mais fácil? Então, assim, crescer, se desenvolver no Brasil é difícil pra caramba, seja pessoalmente, seja empresarialmente. Essa hostilidade, ela vem com esse preparo. E aí eu proponho que o filtro, aqui tem uma espécie de filtro, está ruim de ver por causa da luminosidade, que é o empreendedorismo. O empreendedorismo passa por planejamento, ação assertiva, realização correta, dimensionamento de risco, condução com controle e a retroalimentação. Se você chegou no filtro e tem alguma coisa errada aqui nesse cenário, volta. Mas se você passou por ele e você venceu, pode ser pontualmente, você descobriu um caminho que deu certo, que eu chamei de ponto da vitória. E aí o livro conclui no final a beleza da união desses pontos da vitória. E quando você chega aqui, você tem que fazer reinvenção inovadora. Pode ser a reinvenção do filme, do Kenichi, pode ser a reinvenção da latinha, pode ser uma reinvenção de um processo,
Pode ser uma reinvenção de gastar menos na empresa ou em casa. Não importa o tamanho da reinvenção. Importa é que você exercite esse fluxo de uma maneira recorrente. E aí tem vários exemplos que a gente procura trabalhar no livro. E o livro também tem 8 depoimentos, que eu peço para 8 pessoas de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, falarem um exemplo de vitória, um exemplo de derrota, um exemplo de superação nas suas vidas. Então a gente não fica só na proposição teórica. Vocês vão ali, peguem o fluxo e tentem identificar na leitura do cara que falou ali, pô, como é que ele inventou aquele fluxo? Por que ele considerou aquilo uma vitória dele? Vai lá, volta. Vê o que te atrai mais. Então vamos lá, gente. Boas ideias sem ação não adianta nada. É mais fácil ter boas ideias do que ter boas ações. Está claro isso para todo mundo? Se eu pedir para a gente elencar aqui 5 ideias, vocês vão me dar 5 belas ideias nos próximos 10 minutos cada um. Se eu der 5 dias para vocês me apresentarem um plano para botar isso em prática, vocês vão rever isso 40 vezes e vão ficar em dúvida para entregar. Tá? Então é só isso. Tomem cuidado com as boas ideias. Ah, e uma coisa que eu já esqueci de falar. Ideia dos outros é sempre espetacular. Eu tive uma ideia, o Luiz. Pô, cara, genial, bicho. Vai, toca, tu vai arrebentar. Ideia dos outros é sempre boa. Dúvidas, riscos, erros, acertos fazem parte do jogo. Não fiquem preocupados. Pô, tô cheio de dúvida. Faz parte. Pô, acho que eu errei. Faz parte. Acho que eu acertei. Beleza, ótimo. Acerte sempre. Mas isso aqui faz parte, principalmente as dúvidas, os questionamentos, o medo. Quantos de vocês aqui já passaram por uma função que vocês não tinham experiência para fazer e ficaram com medo? Pô, convidado para fazer um cargo qualquer, e eu não sei se vai dar, eu não sei que o cavalo passou, e deu, foi, o outro pegou, montou, foi embora. Empreender é o que mesmo? Para mim, gastar energia com valor e ética, em projetos e pessoas, com realização correta, mas empreender é vencer. Não deixem trabalhar o conceito de empreendimento com derrota. Se preparem para empreender e vencer. E procurem entender por que não está dando tão certo quanto vocês imaginavam. As perguntas e respostas, se vocês quiserem alguns exemplos de empreendimentos meus, que eu acho que eu errei, estou à disposição. Quem está falando aqui é um cara que usa isso aí. Que já empreendeu e errou. Mas que ficou, pô, meu amigo, ficou irritado. Muito. Então, empreender é vencer. Não da boca para fora, fazendo esse negócio todo aí. Ok, gente? Nós vamos partir para as perguntas e respostas, tá? Mas fica aqui o meu e-mail, machado@eflix.com.br, o meu Facebook, Eduardo474, meu Twitter, @Eduardo474, e meu Skype, EflixEduardo. Eu respondo a todo mundo, um bate-papo, se demorar um pouquinho, por questões empresariais e tal, mas sempre que vale a pena, sempre que for com respeito, a gente está à disposição para trocar uma ideia, para aprender com vocês também, porque o somatório dessas experiências e da opinião de todo mundo é que faz a diferença. Quem já teve a oportunidade de conversar comigo no Face, sabe que não fica um sem resposta. Então, vamos exercer e vamos, a partir dessa rede aqui, tem lá o Facebook do livro também, o Ponto da Vitória, tá? Só entrarem lá na comunidade, vamos trocar ideia lá também, que eu acho que isso faz toda a diferença.
Tá, então vamos partir para as perguntas. Muito obrigado a todos vocês pelo tempo. A gente está cumprindo tudo rigorosamente aí. Obrigado mesmo, viu, gente? Perguntas? Só o microfone, né? Pode? Vai, né? É o microfone para gravar. Microfone, nossa. Identifica só. Bom, meu nome é Luiz Muratório, eu sou empresário, mercadólogo. E eu vejo na academia, né, que não é de educação física, eu vejo um furo muito grande, que é a falta de incentivo ao empreendedorismo. Eu queria que você comentasse isso um pouco. E uma segunda coisa que eu gostaria de ouvir de você é um paralelo do empreendedorismo e da frustração, né? Porque eu acho que a grande barreira do empreendedor no Brasil é como ele lidar com a frustração, como ele superar a frustração, transformando isso num case de sucesso. Outra palestra, né, Luiz? Cara, deixa eu responder a segunda primeiro, para eu pensar na primeira enquanto eu respondo a segunda. Cara, ô Luiz, a gente mora num país em que abrir uma empresa rapidamente é mais importante do que preparar aquela pessoa para ela ser empresária. Então, é impossível você não frustrar um cara se você está querendo dizer para ele que abra a empresa em um dia. Mas esse cara, você não pergunta para ele se ele está preparado para aquilo. Aí bate o fiscal na porta dele. Aí ele tem um nome negativado. Aí ele vai no cheque especial. Aí ele vai no... Acabou com o CPF do cara. Essa frustração, meu amigo, nem Freud, bicho, pode resolver. Sabe? Então, assim, claro que você resolve. Mas o que eu estou dizendo é que a gente está invertendo o processo de educação. Né? E aí eu vou um pouquinho na tua primeira pergunta. O empreendedorismo tem que estar lá no ensino fundamental. Eu não estou falando do empreendedorismo como matéria teórica. Estou falando do empreendedorismo na matemática. Estou falando do empreendedorismo no português. Estou falando do empreendedorismo na geografia. De uma maneira light. Não estou querendo transformar o garoto desde do primário em empreendedor ou empresário, que as pessoas confundem muito isso. É aquele conceito do empreendedor como realizador. Como um cara que vai se preparar para aquilo que ele vai fazer. Então, eu vou responder a tua pergunta em um mix, dizendo o seguinte: ou a gente reconstrói um modelo empreendedor e trabalha nisso de uma maneira correta, ou se a gente começar a generalizar, infelizmente a generalização ainda é mais frustração do que êxito. Por quê? Porque a frustração leva à punição. A punição leva à exposição. E esse fracasso é uma coisa que o cara se diminui. Então o cara tem que ser muito forte. Exceção dos pilantras, né? Esse não tem vergonha na cara mesmo, então esse vai enganando e a coisa vai andando. Então, assim, a gente tem esse divisor de águas aqui complicado. A tua pergunta é muito difícil, porque, para mim, ela tem que ir lá no modelo. Não dá para reformar o modelo de educação empreendedora. Você tem que implodir e construir outro. Ah, Eduardo, o que você está falando é utópico. Então, meu amigo, nós vamos ter que conviver com uma geração que recebe conceitos empreendedores confusos, disformes. O cara que entende que empreendedor é empresário. Paro aí para tentar te responder. Assim, a minha esperança é que tem gente fazendo coisa direito. O Sebrae evoluiu pra caramba. Então, assim, quem tiver que abrir uma empresa, bate lá no Sebrae, não vai ser fácil você ser bem atendido e tal. Mas tá lá, tá pago, pô. Aí você tem que tentar entender qual é um programa. Tem uma pancada de dinheiro na FINEP, mas não sei o que e tal. Mas se você tiver com o nome errado, você não pega esse dinheiro. Então, assim, mas tem muita coisa aí que as pessoas também não se informam, ou que não receberam informação para isso. Então, hoje a internet, pelo menos isso, deu. Por exemplo, quem clicar aqui no Google, lá, digitar lá, fontes de financiamento públicas. Pô, tu vai... monte.
órgãos municipais, estaduais, federais. Dinheiro que está faltando projeto. Seja no BNDES, seja na FINEP, está faltando projeto. Agora, vai atender um edital. Aí o cara reclama que o edital é complexo. Senta a bunda na cadeira e aprende a responder um edital, que é complexo pra caramba. Você vai tomar na cabeça no primeiro, vai tomar na cabeça no segundo, no terceiro, de repente, você acha um fundinho perdido ali. Mas tem que sentar, tem que investir. Aí o cara não tem... É ele quem tem que fazer. Ah, desculpa, assim, escorrer demais, mas assim, o cenário é ruim, mas tem alguns flashes positivos, vejo algumas evoluções, mas ainda depende muito da pessoa ser um autodidata. Eu acho que a internet ajuda muito, né? Mas, meu amigo, quem aprendeu a fazer, quem teve a informação, quem correu atrás, tem mais chance de... E aquele que virou um franco atirador, infelizmente não há uma pulverização do conhecimento empreendedor para a massa de uma maneira que faça diferença para o país estrategicamente. Posso outra? Não, depois. Vamos lá. Obrigado. Oi, Eduardo. Parabéns aí pela palestra, pelo livro. E eu queria te perguntar, desculpa, meu nome é Celso, eu sou headhunter aqui no Rio de Janeiro. E nós conversamos muito rapidamente sobre isso, muito rapidamente, e eu fiquei curioso, um ponto do teu livro, e isso eu aplico também, onde você fala sobre a identificação, sensibilidade e observação. Eu aplico isso no dia a dia. Eu queria ouvir um pouco de você, fiquei curioso. Você caracterizou, Celso, acho que você caracterizou, o que você fez quando você me procurou ao ler o livro, a gente está lá na rede, a gente mora perto, isso ajudou muito. É como você traduziu, eu não escrevo dessa forma no livro. Né? Então você traduziu o processo da sua maneira. Eu concordo plenamente, não só com a ordem que você colocou, mas com a importância que você dá a cada uma dessas etapas. Eu costumo dizer o seguinte, eu chamo o teu processo de identificação de causa raiz, que foi uma coisa que eu aprendi aplicando ISO, implantando ISO 9000 numa indústria. Quando eu comecei minha carreira, tive esse desafio. E ali a gente tem um procedimento de não conformidade que, se você identificar mal a causa raiz, não adianta o que você faz depois. Então, é um pouquinho disso. A identificação, ela é a etapa mais importante. Se você identificar mal o alvo, meu amigo, aquela brincadeira, né? É rei de prédio, qualquer andar, então está tudo certo. Né? Então, isso é muito importante. Agora, passado isso, a partir do momento que você identificou corretamente, aí você tem uma segunda etapa e uma terceira etapa mais difíceis que aquela primeira, porque elas são seletivas. Aí é uma analogia. Não adianta você ter uma boa ideia. Não adianta você simplesmente identificar a causa. Vamos supor que seja um problema. Vamos facilitar aqui. Não sei se vocês conhecem a história dos pombos que faziam suas necessidades em cima de uma estátua. Limpar a cabeça lá da estátua não resolve o problema. Então você identificou, mas você agiu de maneira que não vai resolver o problema. Amanhã o problema está lá de novo. E tem um monte de gente limpando as necessidades dos pombos e achando que resolveu o problema. Então, acho que assim, a sua colocação ela é fundamental para qualquer empreendedor, Celso. Mas ela tem que entender que a execução, que é a tua última etapa lá, que é a etapa mais difícil, é que vai te demandar mais. É cruel, mas é isso. Muitas vezes você vai ser testado até o outro lado da ponte. E você, muitas vezes, tem 14 quilômetros a Rio-Niterói, aí você desiste no quilômetro 13 e volta. Porque você achou que... Então, assim, eu acho que o que você está propondo é fundamental, mas eu chamaria esse ponto. Se você identificou errado, está tudo encadeado no que você falou, e se você executar, poucos estão executando bem. Poucos estão executando bem.
Eu conheço pessoas aqui, só para terminar, eu conheço pessoas aqui nessa sala que o diferencial está na execução. Eu olho para cada um aqui, eu sei. Pegar o Fernandão de Cristo, sem citar. Fernandão conduz um projeto anual que é espetacular, tá, sei lá, na 5ª ou 6ª edição, e ele faz, cara. Vou dar uma palestra dele. Ok? Eu estou só complementando, eu estou no dia a dia lidando com empresários, muitas vezes com executivos da área de recursos humanos, enfim. E que eu estou percebendo que eles estão mais sensíveis hoje. Por isso que eu fui nesse ponto de sensibilidade. E a observação é fundamental para você entender o que ele quer, o que ele precisa. É por isso. Eu esqueci de falar da sensibilidade, Celso. Você também está coberto de razão. Essa sensibilidade, talvez, ela venha carregada de receio, de emoção. Muitas vezes você fala para ele, mas o cara está tão sensível a escutar aquilo que é o correto, que ele acaba não executando de maneira correta. É isso aí. Então, assim, é fundamental esse encadeamento. Mas cada vez que você passa para um desses 3 níveis, o nível seguinte ele é mais difícil. Ficou muito claro naquele primeiro vídeo. O dinheiro é meu, mas o executivo tem medo de gastar. É isso aí. Vamos lá, gente. Márcio queria perguntar. Peraí, tem que você está gravando, tá gravando. Se identifica aí que... Eduardo, meu nome é Márcio Macedo, trabalho na área de construção civil. Uma coisa que eu acho que no Brasil atrapalha um pouquinho com o empreendedorismo. O cara que tem uma vontade, quer montar alguma coisa, quer fazer alguma coisa, tem uma ideia, e a nossa mídia aqui eu acho que atrapalha muito. Quando você começa que o ano vai ser horrível, o semestre vai ser horrível, para 2016 vai ser horrível, e de vez em quando eu fico fuçando muita coisa na internet, até entrevista, e vejo... ontem eu escutei uma entrevista na Band com um embaixador da Inglaterra, de Londres. E o que você acha? Como é que vai estar em relação ao Brasil? Ele falou, eu estou achando isso aqui maravilhoso. Eu morei aqui há 20 anos atrás, o Brasil cresceu de uma maneira, porque na Europa não está assim. O crescimento, o desemprego de vocês está menor, e ele, de fora, deu taxas que muito brasileiro queria escutar de um político brasileiro, da imprensa brasileira, tudo que o inglês está falando lá fora. Porque a visão do que ele está tendo, como é que está a Grécia, como é que está, até por Londres, pela Inglaterra não ter entrado no mercado no euro, a dificuldade que estão os países envolvidos no euro, em relação a cada um ter uma política diferente, como é que estão. E uma vez eu tinha escutado uma entrevista com Carlos Bassi, que fez aquela... era o açougue, a boutique de carne em São Paulo, e quando entrevistaram, veio essa entrevista uns 10, 15 anos atrás, e perguntaram como é que ele conseguiu ter a evolução dele numa época que o Brasil estava atolado em dívidas, tudo ruim. Ele falou, não, tem uns 10 anos que eu não escuto jornal nem leio. A minha percepção da minha empresa é exatamente o que eu vejo no cotidiano. O que você acha do Brasil e a nossa mídia em relação a ter uma bagagem tão forte em tirar o estímulo realmente, eu acho, principalmente do pequeno, na hora de fazer, com todo o medo que tem? Ô Márcio, deixa eu tentar te responder, assim, é o que eu acho, né? Eu recebi hoje, um amigo meu está fazendo uma pós em Harvard. Teve essa oportunidade, foi para lá e tal. E hoje ele postou o estudo de caso dele. O estudo de caso de Harvard é sobre a questão, por que o Brasil não fez o dever de casa para manter os níveis de crescimento no médio e longo prazo. Mas eu não vou te responder assim. A diferença é, por exemplo, eu acho que o que a mídia coloca e o que a gente deveria questionar é, se está errado, alguém tem que bater no peito e falar assim, eu errei, eu não vou fazer mais isso, eu vou mandar embora a diretoria da Petrobras lá atrás, eu não vou insistir nesse erro todo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, eu não vou... Vamos pegar o PSDB lá do Alckmin de Cristo também. Eu vou punir os responsáveis por essa questão do desvio do metrô, eu vou não sei o quê, eu vou... Então, eu acho que o problema do Brasil não são as notícias ruins, é que o cara mente. No Japão, o cara se suicida.
Teve um país agora, não sei, o cara foi preso. Não sei se é no Irã. Eu li isso há 2 dias atrás. O cara foi pego roubando, está preso. Não tem conversa. Então você quer roubar, bicho? Lá. Se o cara não for pego. Mas se ele for pego, não tem essa desculpa de dizer que não sabia. Então, assim, o que eu acho que o brasileiro ainda tem que evoluir, aí a gente fica com pena do cara da Indonésia que era traficante de droga. Eu não estou dizendo que o cara não tem recuperação, nem que eu seja a favor da pena de morte. Mas quando o cara foi para lá, ele sabia que ele ia morrer se fosse pego, pô. Então, assim, a gente não está discutindo. Aí aqui a gente fica com pena. É mais bonito a gente dar a notícia dessa forma. Sabe, a gente é obrigado a aceitar um beijo gay do lado do nosso filho. Daqui a pouco a gente é obrigado a aceitar sexo em cima da mesa. Claro, gente, eu não estou entrando no mérito se o lado homossexual, heterossexual, tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que respeitar as diferenças, sim, mas as coisas têm limite. E no Brasil, esse limite está cada vez mais flexível. E ele está flexível, Márcio, infelizmente, para o lado ruim. Sabe? A gente não pode ser conivente com o erro. Quem errou, se eu erro na minha empresa, eu tenho que pagar. Eu pago com prejuízo. Pô, o fiscal vai lá e eu não tenho alívio na minha empresa. Por que o político tem? Se ele se candidatou e se ele está lá para servir e para fazer aquilo de maneira correta. Se eu não tenho alívio, meu amigo, erra o teu imposto de renda para você ver. Erra bonitinho. Agora, então assim, o que eu estou dizendo é isso. Não quis polemizar aqui com o negócio do beijo, nem nada. O que eu estou dizendo só é que se a gente começar a aceitar qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de alteração de limite, qualquer tipo de fala ou falácia, a gente vai continuar aceitando estádios, a gente vai continuar aceitando aeroportos superfaturados, a gente vai continuar aceitando que a gente pague com impostos maiores. Eu fico indignado. Então, assim, eu vou voltar para a tua pergunta, para não ficar uma questão ideológica também, eu acho isso. Eu acho que eu discordo de você na tua interpretação, não na sua colocação. Então, eu acho, sim, que as notícias têm que ser dadas, né? Tem que ser dadas da forma, só que a nossa receptividade está sendo equivocada. Então, você vai discutir hoje com um cara que é PT ou com um cara que é PSDB, um ataca o outro ataca um e continua na mesma balada. O discurso é, não, se mudar vai continuar a mesma coisa. Eu conversei com uma pessoa que é PT e conversei com uma pessoa que é PSDB. O cara do PSDB me disse que se entrasse o Aécio ia ser pior. Aí eu falei, realmente eu não entendi. Isso ontem, a pessoa esclarecida. E conversei com um cara do PT que falou a mesma coisa ao contrário. Sabe? Então, assim, a gente vai, sabe? A gente vai, é aquele discurso do caos. Então, Márcio, está difícil separar o joio do trigo. Sabe? Eu acho que o desafio é a gente continuar não aceitando o errado. Sabe? Se a gente continuar não aceitando o errado, um dia o errado vai acabar. Vamos lá. Meu nome é Ulisses, sou engenheiro de sistemas e professor universitário. Parabéns pela palestra, né? Uma coisa que me chamou a atenção, muito legal, né? É uma coisa que eu falo para os meus alunos, que eu chamo de postura empreendedora. Aquela postura que o funcionário tem diante do negócio, diante da empresa, como se fosse dono também da empresa, né? Isso é muito bem visto e isso vai, consequentemente, levar essa pessoa a ser, no futuro, um executivo. Mas eu queria que você abordasse uma situação que eu vivo muito dentro de sala de aula, que é o aluno que faz universidade, que faz um curso universitário, se preparando para um concurso público e não para abrir um negócio. Ulisses, a gente tem que respeitar. Eu já fui um pouco mais enfático nisso. Assim, é o que eu dei o exemplo. Se o Cadu quiser fazer isso, meu filho, tá certo, faz parte do jogo. Se você for parar para pensar, o cara não está errado, não. Sim, mas a quantidade é muito grande nesse sentido. Pô, mas você vai fazer o quê? O pacote de oferta de um cara que vai para o emprego público, risco zero, não pode ser mandado embora. O cara quer estudar, ele tem tudo bancado. Ele não...
Como é que eu vou dizer que esse cara está errado? Infelizmente, os princípios pétreos da nossa Constituição não são seguidos entre o setor público e o setor privado, é o que eu posso dizer. Mas o cara que quer seguir no concurso público, é difícil demover o cara dessa ideia. Porque o risco que ele vai correr abrindo um negócio é enorme. Só que ele abre a revista, ele acha que o empresário ou se deu bem é milionário, ou o empresário é ladrão, porque está conivente com um governo lá, ladrão. Só tem dois tipos de empresário. O que se deu bem e ficou rico sendo esperto, isso eu estou falando para a maioria, não estou falando para esse público qualificado. Mas parem para pensar. O empresário é dividido em água ou vinho. O que se deu bem, não sei o quê, ficou rico e anda de carrão, você abre lá qualquer revista, né, você só vê exemplo de sucesso. E os exemplos de fracasso? E o cara que está com o CPF sujo? E o cara que quebrou a empresa? E o cara que não sei... esse não aparece na revista. E o cara que quando quase quebrou... Eu tenho história aqui, 2003. Foram 2 anos aí quase quebrado, por uma sociedade mal feita. E aí? Aí você vai contar essa história agora, vai parecer que está chorando. Não sei. Mas, o risco estava lá, né? Então, Lício, assim, respondendo, não condeno. E gostaria muito e defendo que esse cara vá ser um servidor público empreendedor. Eu mudaria as regras. Né? Eu acho que as regras entre o público e o privado deveriam ser equivalentes. Mas isso é uma luta política complicada. A gente está num país em que a multa do FGTS ela foi criada num ambiente inflacionário de 40%, foi mal redigida a lei, aí os 40% vira 0, alguma coisa ao mês, e os 40% viraram 50%. Ao invés de você indexar, quanto mais fiel é a relação entre empregador e empregado, mais multa você recebe. Né? E pior do que isso, a mesma justa causa que levou você a contratar um funcionário, ganhei um contrato com o BNDES, 1 ano. Eu tenho que contratar 20 pessoas. Acabou o contrato, o BNDES unilateralmente resolveu fazer uma nova licitação, mesmo que eu tenha prestado o serviço de maneira espetacular, ou no final de 5 anos, que é obrigado a renovar. Aí ele vai lá, lança uma nova licitação, alguém entrou com preço diferenciado, pela mesma justa causa que eu contratei, é aquela mesma justa causa que eu tenho que mandar embora. Perdi meu contrato. Não é que eu queira mandar ninguém embora. 50% do saldo. Porra. Então, assim, você vai discutir o que com o Ministério do Trabalho isso? A mesma justa causa que eu contratei é a mesma justa causa que eu tenho que mandar embora. Não quero mandar ninguém embora, não. Eu quero continuar prestando serviço para você, cara. Não me manda embora. Aí eu sou multado em 50%. Sabe quem paga? O consumidor. Porque nós somos os brasileiros que pagamos por isso tudo. Se a gente não entender que não é o governo, que cada um de nós é dono de um pedacinho desse erro, a gente não consegue. Mas essa é a minha visão, tá, gente? Então, quem seguir a carreira pública está muito bem explicado e que sejam empreendedores na carreira que escolheu. Pessoal aí do meio-campo, da defesa. Aqui. Se identifica, por favor. Boa noite, meu nome é Carlos Vinícius, eu sou estudante de Engenharia de Produção da UF e sou um dos principais lá da consultoria que presta serviço no setor de gestão. E eu queria saber da sua visão, assim, como o brasileiro, e como diz a pesquisa, gosta muito de empreender. E você acha que o brasileiro é um empreendedor inteligente, comparando com um povo de outro país, até da América Latina, assim como da Europa, ele está tá sendo eficiente, está sendo inteligente em empreender, ou ele é muito falho, ou ele se coloca muito em risco? Qual é a sua visão assim pessoal? Não sei se no seu livro diz, mas que assim como muitos jovens estão empreendendo, eu também pretendo empreender. E eu gostaria de saber assim sua visão pessoal sobre se o brasileiro é um empreendedor inteligente, se você pode comparar com outros países. Olha só, eu vou tentar interpretar a tua pergunta de 2 óticas, tá? Sim e não. Tá? O sim, por exemplo, é quando você, antes da ocupação do alemão, quando ocuparam o alemão,
Morro do Alemão, né, o Complexo do Alemão, descobriu-se que tinham 6.000 estabelecimentos comerciais no complexo. 93% informais. Todos eles tinham medo que houvesse uma invasão empreendedora dentro do complexo. E não enxergavam a expansão deles do complexo através de novos sócios, por exemplo, para fora. Então, eu vou te responder. Esses 6.000 sobreviviam dentro do ambiente hostil. Você sabia que não se vendia água em bares e restaurantes dentro do Complexo do Alemão? Porque não tem ninguém de fora, todo mundo bebia água dentro de casa. Então, água não era um produto de um bar no Complexo do Alemão. Então, assim, ele é super inteligente. Estou cercando, né? Estou pegando estou tentando geograficamente dar uma segmentada para tentar te responder. Então, eu acho que ali, as pessoas que sobreviveram por necessidade, na maioria das vezes, e por uma pitada de oportunidade também, montaram suas padarias, montaram seus salões de beleza, montaram seus artesanatos. Nós estamos falando de empresas básicas, necessidades primárias. Não tinha uma empresa de tecnologia. Aí depois veio o cara da internet, o cara de pequenos concertos, o cara disso, o cara daquilo. Mas não tinha ali, vamos chamar, não tinha tecnologia mesmo, não tinha valor agregado dentro dessa prestação. Era uma coisa de serviços, propriamente dita, para atender aquele núcleo específico. Então, assim, você fez comparações com países em que o preparo, o tal lá do pré-flex-corim, é outro. Tá? Você, por exemplo, está fazendo engenharia numa das principais universidades do país. O teu preparo é para empreender, mesmo que você não tenha recebido conceitos de empreendedorismo adequados, profissionais, como o Luiz citou. Mas você recebeu conceitos teóricos, conviveu com pessoas, tem acesso à informação de maneira diferenciada. A internet atenuou um pouquinho essas diferenças, mas para quem é proativo. Então, assim, eu acho que o brasileiro não está mais preparado, mas não é uma questão de inteligência. Eu não chamaria, eu só rotularia a sua palavra não como inteligência. Eu acho o brasileiro extremamente inteligente, perspicaz, porque para sobreviver num ambiente hostil desse, o cara tem que ser muito inteligente. Mas eu prefiro transformar a tua palavra, que a gente está muito distante ainda, por exemplo, da Finlândia. Sabe? A gente está tomando um baile da Índia. Ah, não, Eduardo, você está comparando com a Finlândia. Ah, mas a Índia tem muita pobreza. Não estou falando da pobreza. Pobreza nós temos aqui também. Estou falando do ambiente empreendedor. Sabe? Então, assim, é um pouquinho disso aí que a gente está discutindo. Eu estava postando outro dia, por exemplo, por que a Minha Casa Minha Vida não tem painel solar e reuso de água? Pergunta simples. Você que é de engenharia, me responde essa. Não estou culpando o governo, não. Tinha que ter. Ok? Vamos lá? Tem mais uma perguntinha. Boa noite, Eduardo. Eu sou o Carlos Porto, eu também sou professor. E eu queria uma pergunta que eu quero fazer, se você, na sua visão, se o Brasil ele é um país empreendedor. Porque eu também fui colocado com um aluno também, que ele falou que queria fazer concurso público. E estava lá fazendo sua faculdade, seu curso lá. Eu dei uma orientação a ele que ele estudasse primeiramente para concurso público. Fizesse a mão inversa. Para depois ele ter receita para fazer a faculdade, a que ele queria, já que o foco dele era o concurso público. Aí a minha orientação foi essa para ele. Na minha visão, eu não gosto de concurso público, eu não faço, não prefiro essa vida privada mesmo. E tenho dentro de casa minha esposa, que é tarada por concurso público, faz todos aí possível, estuda, feito uma louca. E ela fez o papel, eu convenci ela a fazer o papel inverso. Ela trancou hoje a faculdade e se investe muito em concurso público. Eu acho que era o caminho de retorno mais rápido. E se o Brasil é um país empreendedor, visto que, só um minuto, que eu vejo que nosso colégio, nossas escolas de administração, ela não investe nessa questão de empreendedorismo. Já foi pior.
tá? Já foi bem pior. Por exemplo, vou citar meu filho de exemplo de novo, está aqui. Eu fui na faculdade de economia do IBMEC, ele está optando pelo IBMEC, porque eu quero que ele não tenha uma série de problemas, quero que ele tenha uma orientação para mercado específica, ele também quer, não é uma decisão minha, para ele eu já passei. Então, o que eu vi lá é muito diferente de 1991, quando eu tive essa mesma visão. Então, assim, evoluiu muito. Agora, essa pesquisa diz que o Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. Só que, para mim, é uma medição distorcida. País empreendedor, para mim, faz o que os Estados Unidos faz com a internet. Não esse lado da espionagem, tá? Ok? Por que os Estados Unidos... Para pensar, o que está na mão do americano? Tá o que gera valor agregado. Fazer o modem é com a Indonésia, é com a China, é com Taiwan. Dominar a rede, a inteligência da rede, é com o americano. Você talvez tenha um exemplo chinês, que é o Alibaba em comércio eletrônico. Mesmo assim, é comércio eletrônico. A rede em si, para pensar, onde é que está o dinheiro digital do mundo? Onde é que está? Para pensar o que a Alemanha faz, o que Israel faz. Cara, Israel não tem nada, bicho. Aquilo é um país empreendedor. Não tem água. Então, assim, é complicado eu falar para você, se eu tenho conhecimento do que é uma Noruega, o que é Israel, o que é o lado bom da Índia, o que são os Estados Unidos, o que é o Canadá, o que é o Chile. E olha que o Chile está sofrendo aí com uma série... Então, assim, não acho o Brasil pouco empreendedor. Comparativamente. Se você isolar o Brasil, aí você começa a discutir nacionalismo, ficar cheio de orgulho, bater no peito. Começa a acreditar um monte de coisa. Assim, não acho que nós sejamos um país... Eu acho que nós deveríamos ter uma política público-privada voltada para a inovação, voltada para o empreendedorismo. E nós não temos isso. Não temos. Melhorou? Melhorou muito. Mas nós não temos. Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, eu invisto aqui, amo o meu país, sabe? Mas eu acho que a gente poderia estar em outro patamar com tudo que a gente tem. A gente não pode ter um Estado paquidérrimo. Vou dar um exemplo, acabei de ler. Querem uma agência reguladora para o futebol. Pô, cara, mais uma agência reguladora para inflar, para cuidar de uma coisa que é privada. Pô, cara, é surreal. Eu não sei, se acabar cria regra. Aí você quer recuperar o dinheiro devido dos clubes, mas você não cria uma metodologia para tirar o dinheiro do imposto na origem. Cara, com a tecnologia que a gente tem, pergunta para o Márcio, o empresário, o Luiz, se ele fica contra, a partir do momento que ele receber só o valor líquido. Tira os impostos todos quando ele receber. Pergunta se ele não vai morrer de achar bom. Ele não quer ficar pagando meia dúzia de impostos por mês. Isso não é um negócio dele. Ele quer pegar um papel de pão no final do mês, ir lá no banco e dizer assim, eu faturar R$1.000, pagar 10%, 100, vai trabalhar. Ele não precisa nem falar o português direito, meu amigo. Eu não estou nem exigindo isso. Ele não pode perder tempo com burocracia. Aí a gente tem uma tecnologia bancária das mais modernas do mundo, mas a gente tem um sistema de arrecadação dos mais antiquados do mundo. Qual a lógica disso? Eu poderia chegar e optar, eu quero pagar todos os meus impostos mediante recebimento. Todos os meus recebimentos são eletrônicos. Abater automaticamente todos os tributos e distribuir para a federação, para o Estado, se é ISS, não sei o que e tal. Eu vou lá no meu banco, marco lá na tabelinha, o dinheiro entrou, já bate tudo, não tem que pagar uma guia, está tudo certo, tudo controlado eletronicamente. Qual o problema? Aí fica o contador me enchendo a paciência, eu recebendo um monte de boleto no início do mês, se eu tenho uma empresa é uma coisa, se eu tenho duas, se eu tenho três, se eu tenho quatro, é vezes 4. Aí, meu amigo, estou dizendo exemplo boçal, não estou? Mas por que não faz? Gente,
Acho que era isso aí. Tá? Não são verdades, são opiniões, né, para que vocês levem com vocês e reflitam. Pô, acho que o Eduardo falou uma grande besteira, 90%, mas ele falou 10% de coisas que eu já... Pô, ao contrário. Pô, não gostei, não gostei. Então não são verdades, são opiniões e são fórmulas ou maneiras que a gente entendeu de apresentar e argumentar com vocês como, ao mesmo tempo, é difícil, mas realiza empreender no Brasil. Quando eu vou para outro país, pô, assim, eu olho, Estados Unidos não vale, né? Eu costumo dizer que não vale. Agora com Nevasca talvez valha a comparação. Mas, assim, a gente tem tudo, a gente tem um clima, a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente tem aquilo. Pô, mas a Austrália também tem. Aí você vai na Austrália, eu acho que o Ulisses foi para a Austrália um tempo, ficou lá. Cara, Nova Zelândia, é outro mundo, cara. Vamos ficar aqui na nossa linha, África do Sul. Sabe, então, a gente não pode ficar feliz, mas claro que a gente ama o nosso país e está tudo certo. Mas eu acho que a gente perde muito tempo e a gente tem a oportunidade, a gente tem uma obrigação de formar uma geração diferente. Eu tenho uma preocupação com os meus filhos, de não desistir. Porque eu queria estar vivendo num país com um Estado menor, mais eficiente. Eu queria viver num país com menos concessões públicas. Pega a concessão de transportes nossa, gente, pelo amor de Deus. O metrô não existe só porque ninguém quer. Existem pressões contrárias também. Tu bota os caras de sócio, manda eles comprarem ação e faz o metrô de superfície. Aí agora metrô de superfície não pode porque o ambiental não sei o que. Porra. Aí você vai lá em São Paulo, o metrô está chegando no aeroporto de Congonhas aéreo. Por que São Paulo faz e a gente não faz? Aí você vai lá em São Paulo e vê por que os caras dominam e tem 60% do PIB aí. Não é à toa. Então vai lá no Sul e vê por que as empresas são as mais avançadas tecnologicamente. É porque aqui foi os imigrantes alemães, não sei o quê, eram pessoas mais... Pô, cara, tudo bem, também. Mas o ambiente empreendedor lá é outro. Sabe, gente? Então, assim, para encerrar, essas são mensagens que a gente procurou passar para vocês. Quem quiser ler o livro está aqui à disposição. Tá? Quem quiser discutir lá no Ponto da Vitória, estou à disposição também. A turma lá gosta de ser provocada também. Coloquem um assunto, coloquem um tema em pauta e vamos refletir, vamos ver quem é que está no caminho certo, como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode fazer a nossa parte. Então, eu hoje me sinto privilegiado porque as perguntas de vocês me fizeram pensar mais ainda do que eu venho pensando. Isso é aprender. Eu vou ficar aqui com a pergunta de cada um de vocês me matando. Putz, podia ter respondido isso. Putz, podia ter respondido aquilo. Pô, não, acho que eu respondi de uma maneira... Então, é assim que faz parte. Então, obrigado aí pelo aprendizado também. Tá? E valeu muito estar aqui com vocês. Agradeço ao CRA aí de novo a oportunidade.